Fala aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à primeira aula do curso online de Educação Física. Eu me chamo Juan Santos e é um enorme prazer saber que você chegou até aqui para essa jornada de construção de conhecimento que nós vamos criar aqui nesse curso. E eu já quero começar na nossa primeira aula falando sobre um dos assuntos que percebo que gera mais polêmica no nosso meio, até agora com esse crescimento das redes sociais. Então parece que todo mundo tem uma opinião, essa opinião é válida sobre o assunto, que é a hipertrofia. Eu brinco quando a gente fala sobre hipertrofia, se você está numa mesa de bar e aparece um físico, ele quer explicar algum conceito da física, sei lá, termodinâmica. As pessoas vão parar e vão ouvir esse físico. Porém, como os assuntos são relacionados à educação física, parece que todo mundo tem já algum tipo de opinião. E são opiniões que elas realmente acreditam. Então, cada vez mais nós profissionais precisamos ter como base um conhecimento que ele vai ser o estado da arte, que ele vai ser ali o conhecimento que ele tá no topo da cadeia do conhecimento científico. Então, eu utilizei como base para fazer essa aula o livro do Brad Schoenfeld, que é um dos principais autores do tema de hipertrofia. Se você procurar em qualquer base de conhecimento científico, você vai encontrar esse autor, que é o livro Ciência e Desenvolvimento da Hipertrofia Muscular. E como tema da aula de hoje, eu vou chamar ela de Ciência da Hipertrofia. A estrutura dessa aula vai começar através dos mecanismos da hipertrofia. Os mecanismos da hipertrofia basicamente são as adaptações que ocorrem a nível celular, que vão desencadear no aumento tangível da massa muscular. Todas as vezes que um bíceps aumenta, que um peitoral, um deltoide aumenta, você vê lá o fisiculturista gigante. Aquilo aconteceu porque ele teve um aumento a nível micro, a nível da célula mesmo. E isso faz com que aquela pessoa ela desenvolva um maior músculo. E esse crescimento ele só ocorre porque através do movimento nós geramos ali uma tensão mecânica. Porém, esse movimento ele tem variáveis, ele tem subdivisões. Ele vai ter a amplitude, ele vai ter a carga, ele vai ter a duração, o tempo de descanso. E tudo isso nós vamos falar no segundo módulo, que vai ser sobre as variáveis do treinamento. O terceiro módulo vai ser sobre o treino aeróbico e a hipertrofia. Eu já competi fisiculturismo na categoria body shape, que não é uma categoria que você precisa ter muita massa muscular. E eu sempre corro. Agora mesmo eu fiz a minha maratona. E qual será realmente o nível de concorrência que ocorre entre o treinamento aeróbico e a hipertrofia? Será que se eu correr, se eu pedalar, isso vai anular a minha hipertrofia? Porque às vezes parece que esse pensamento ele corre ali no meio do senso comum. Então nós vamos falar sobre esse assunto no módulo 3. O módulo 4 será sobre os fatores que maximizam a hipertrofia, idade, gênero, genética, tudo que faz com que eu possa estar aumentando a minha massa muscular, tudo aquilo que é um pouco de um turbo para o aumento da minha musculatura. E por último, nós vamos utilizar todo esse conhecimento que já foi construído para poder montar uma série, que vai ser o planejamento do programa de hipertrofia. Então, vamos começar aqui com o primeiro tópico, que são os mecanismos da hipertrofia. Primeiro vamos entender o que é hipertrofia. Essa palavra hipertrofia, ela tem um prefixo e um sufixo. Esse primeiro, hiper, o que significa? Hiper é fácil, né? Hiper é algo que é muito, que está ocorrendo assim um pouco acima da média, é demais. E a atrofia, ela vai significar crescimento. Então, todas as vezes que eu estou falando de hipertrofia, eu estou falando de um aumento maior do que a hipertrofia muscular. De qual músculo? Estriado esquelético, que é de novo, é o bíceps, é o peitoral, é o deltoide. E isso, o que está crescendo? Vão ser os elementos contráteis, que eu vou explicar mais à frente, e a matriz extracelular, que é o que faz com que o músculo contraia para que ocorra o movimento, por isso que a hipertrofia ela também ocorre através do movimento. A hipertrofia é uma resposta para que o meu movimento ele seja otimizado, principalmente ao nível de ganho de força. E o que dá sustentação para esses elementos contráteis, para essa célula, que é a matriz extracelular, ela também tem que crescer para que você possa dar suporte a esse crescimento que ocorre através da hipertrofia. O segundo conceito importante que é a hiperplasia. A hiperplasia ela não vai ser a principal adaptação que faz com que eu tenha o aumento ali da minha musculatura. Porém, ela ocorre. A gente consegue ver isso
principalmente modelos animais, porque é fácil você pegar, sei lá, um ratinho, coloca ele para praticar um exercício e ver se teve um aumento do número de células do que um ser humano. Imagine que o músculo seja uma corda de violão, eu tenho ali um violão básico com 6 cordas. Eu comecei a praticar exercício e aí surge uma 7ª corda, isso seria a hiperplasia. Esse prefixo hiper, de novo, é de muito, e o plasia agora, ele já vai ter um conceito, um significado de algo que é novo, algo que está surgindo. Então, é um surgimento maior das células musculares esqueléticas. Essa seria a hiperplasia, mas o nosso foco dessa aula vai ser na hipertrofia, que essa sim é a principal adaptação do crescimento muscular. O meu músculo, ele vai estar ligado aqui a um tendão, que vai estar ligado a um osso. Por isso que esse músculo ele é estriado e esquelético. Esquelético é porque ele está no esqueleto, e estriado por conta das estrias que formam aqui esse músculo através dos meus filamentos aqui, das minhas células musculares. Nesse músculo eu tenho uma camada maior que o reveste por fora, que vai revestir o ventre muscular, o músculo propriamente dito. Eu tenho fascículos com células musculares, que vai ser revestido pelo perimísio, e a célula muscular ela vai ser revestida pelo endomísio. Estou dando um zoom aqui na minha célula muscular para a gente possa ver o que vai crescer. Venho mais para frente aqui, ó, dei mais um pouco de zoom, e nessa célula muscular eu tenho miofibrilas e eu tenho uma menor unidade contrátil, que isso é o que vai crescer, vou explicar um pouco mais à frente, que é o sarcômero, que ele é composto de filamentos grossos e finos, que vão fazer com que, ao se aproximarem, eu gere um movimento. Eu levantei aqui, ó, o meu braço eu levantei porque eu tenho esses sarcômeros se aproximando, eles vão encurtando, encurtando, encurtando até que meu braço se levante. Para revisar, eu tenho aqui, ó, os componentes do músculo, que são, primeiro, os filamentos aqui contráteis, actina e miosina, e essa matriz extracelular, que é composta por colágeno, elastina, proteoglicanos e fatores de crescimento que estão ali nesse meio. Antes de falar sobre esse aumento dos sarcômeros, que é o que gera a hipertrofia, eu preciso ter um conceito aqui que é o balanço proteico. Para que ocorra a hipertrofia, eu tenho uma balança aqui, chama essa balança somente proteica. Se essa balança ela fica negativa, é difícil que ocorra a sinalização de hipertrofia. Então, como que eu faço que ela fique positiva? Eu preciso sinalizar, eu preciso falar, olha só o músculo, vamos querer crescer. E como que isso vai ocorrer? Através do treinamento, porém, isso é meio paradoxal, porque o treinamento, ele sinaliza a hipertrofia, ele sinaliza a síntese, o aumento, porém o treino em si, ele é catabólico, ele causa a degradação. Então ele faz assim, ele pega um para criar 2. Ele chegou assim, olha só, eu tô aqui, ó, tá causando degradação, justamente porque tá causando essa degradação, então vamos crescer. E aí você tem que ter alimentação. Por isso que quando se fala de hipertrofia, a gente tem que tomar cuidado com algumas dietas restritivas, porque é importante que a minha balança ela fique positiva para que ocorra o aumento da minha massa muscular. E aí, eu tenho a hipertrofia ocorrendo principalmente aqui, ó, pelo aumento dos sarcômeros em paralelos. Os sarcômeros eles podem estar dessa maneira, paralelos, como eu falei ali da corda de violão, quando eu disse da hiperplasia, ou eles podem estar em série. Quando a gente está falando sobre a hipertrofia muscular esquelética, do aumento da massa muscular, o que principalmente aumenta são os sarcômeros que são adicionados em paralelos. Esse é o resultado quando eu faço o treino com carga. Então eu tenho aqui, ó, os meus sarcômeros, está vendo? Nesse modelo aqui de cima. E eles vão aumentando e com isso eu gero a hipertrofia. Eu tenho outro aumento também de sarcômeros, que vão ser aqui, ó, os sarcômeros, que é a hipertrofia dos sarcômeros em série, que isso ocorre quando eu sou obrigado a ter um novo comprimento funcional do meu músculo. Quando eu fiz a pós-graduação, o exemplo que o professor deu foi um estudo em modelo animal, que eles obrigaram o frango a ficar com a asa mais aberta. E com isso eles perceberam que tinha um aumento desses sarcômeros em série, que é esse modelo que está agora aqui, ó, na parte de baixo. Porém, a hipertrofia ela vai acontecer principalmente por essa adaptação aqui, os sarcômeros em paralelos. E quais são os mecanismos da hipertrofia? Para que eu tenha o aumento dessa minha proteína muscular, para que essas actinas e miosinas e matrizes extracelulares elas aumentem, o que eu preciso fazer?
Então, tem algumas formas de sinalizar isso. Lembra que eu falei que o músculo tem que ligar? Então, ele liga através de uma tensão mecânica, de um estresse metabólico e de um dano muscular. Eu estou separando isso a nível didático, porém, quando eu for explicando, você vai perceber que todos eles estão andando ali de mãos dadas, porém eu posso pegar aqui, ó, adianta um pouquinho mais um, ou mais outro, ou então o último, mas sempre está tudo junto e misturado. E aqui eu quero começar falando sobre a tensão mecânica. O músculo ele vai ser altamente responsivo ao estresse mecânico. Então, a hipertrofia é uma resposta adaptativa ao estresse mecânico. Então, todas as vezes que eu coloco carga no meu músculo, pode ser no estúdio de personal, pode ser no crossfit, na musculação, na ginástica localizada, eu estou fazendo com que meu músculo ele produza força. Todas as vezes que eu faço força, independente da maneira, essa tensão mecânica, ela gera uma força que vai induzir a hipertrofia. Essa força ela vai ser chamada de mecanotransdução. Esse sinal que é mecânico, ele vem e existe uma sinalização química que vai resultar no aumento das proteínas musculares, naquelas proteínas de actina e miosina. E aí, eu não preciso fazer isso somente através da musculação, do treinamento com peso, que é a minha parte preferida, não vou negar. Mas tudo que gera força, ele vai gerar uma gênese, uma formação de proteínas musculares. Então, o que vai ocorrer? Se eu sou um praticante de musculação, ou crossfit, ou ginástica localizada, esse sinal, através aqui, ó, das integrinas, ele vai ultrapassar a membrana aqui da minha célula muscular e ele vai ativar uma cascata de reações que vai até o DNA, dependendo também de como está a minha alimentação. Lembra, o meu balanço proteico ele tem que estar positivo, e ele vai fazer com que eu tenha uma expressão gênica, vou dar depois mais na frente uma aula de DNA, para que ocorra a síntese de do meu novo conteúdo, de actina e miosina e da matriz extracelular. Esse, basicamente, é o mecanismo celular da hipertrofia, que vem através da mecanotransdução. Eu preciso que tenha, sempre tem que ter carga. E aí, como eu já falei, esse sinal mecânico é a nutrição, e ele vai começar a gerar vias, caminhos que vão gerar hipertrofia. Essas vias, eu vou falar só das principais, essas vias que estão aqui da esquerda, que é da degradação muscular, que eu não vou comentar hoje, porque a aula eu tenho que dar um foco que é somente sobre hipertrofia. Deixa eu tirar aqui minha imagem. Eu tenho a primeira via aqui, a principal, que é a fosfatidilininositol 3-quinase. Essa via, ela é principal. Todas as vezes que eu faço essas minhas séries de 6 a 12 repetições, elas vão estar sinalizando essa via. Essa via ela vem aqui indo através da mTOR, P76K, e gera hipertrofia. Esse aqui é o mais básico. Se você já é formado, você já teve isso na sua aula de fisiologia do exercício, ainda que você não lembre. Se você está fazendo ainda o seu curso, você em algum momento, quando tiver aula de fisiologia do exercício, vai ouvir sobre esse tema. E aqui é o mais básico, é aquela série de 3 de 8, 4 de 10, que parecem estar sinalizando essas vias. Porém, ela não é a única via. Eu tenho vias alternativas que também geram hipertrofia, como vias que elas ocorrem através da inflamação celular, da sinalização de marcadores de inflamação, que são séries quando eu começo a fazer uma maior duração. Eu utilizo métodos de treinamento, isso foi muito visto através de fisiculturistas, que nem sempre colocavam tanta carga, mas faziam séries até a falha, utilizavam muitos métodos que faziam com que essas repetições elas fossem maiores, e aí também gerava hipertrofia. Então, como que isso ocorre? Porque eu tenho outras vias, como a via do mitógeno. Quando eu tenho treinos mais excêntricos, elas são ativadas e que também tem como resultado o aumento da massa muscular. Seguindo também essa linha de treinos com maiores repetições, eu posso sinalizar através das vias dependentes de cálcio, das calcineurinas. Por quê? Sempre quando tem uma contração muscular, eu também vou dar uma aula sobre contração muscular durante esse curso, eu tenho a liberação de cálcio. E esse aumento de cálcio nesse meu meio intracelular
faz com que eu tenha um resultado adaptativo de também hipertrofia. Então eu tenho diversas vias. Por isso que quando a gente fala sobre concorrência tem que tomar cuidado, porque não há somente uma forma para que ocorra a síntese de proteína. A principal maneira para a gente ter força ainda parece ser o estresse mecânico, por isso tem a carga, é preciso fazer força. Porém, como eu já vinha falando, o estresse metabólico ele também parece ter bons resultados relacionados à hipertrofia. E é o que eu quero falar agora nessa parte. Por quê? Quando eu vejo atletas, por exemplo, de CrossFit, eles fazem muitas repetições e desenvolvem massa muscular. E por que isso vai acontecer? Porque nem sempre eu preciso só colocar carga e treinos pesados de 6 a 12 repetições para gerar hipertrofia. Porque eu tenho aqui o aumento do recrutamento de unidades motoras, recrutamento de fibras musculares. Imagina que para que eu possa segurar aqui o meu celular, eu preciso apenas aqui de um dedo. Porém, conforme o tempo vai passando, esse meu dedo vai cansando, eu preciso ter 2, 3, 4, 5, às vezes, sei lá, estou muito cansado, estou o dia inteiro segurando o celular, vou segurar com as duas mãos. Nosso corpo, ele tem uma ferramenta para que eu possa continuar o meu exercício, que é aumentar o recrutamento das minhas fibras musculares. No meu exemplo, as fibras seriam cada dedo que eu tenho na minha mão, para que eu possa manter aquele movimento. Então, quando eu começo a fazer séries mais longas, de 15, 20 repetições, quando eu utilizo métodos, se você não sabe o que são métodos de treinamento, continua assistindo essa aula, porque mais para frente eu vou explicar sobre os métodos de treinamento, eu começo a ativar fibras de maior hipertrofiabilidade. Eu vou, a princípio, recrutar fibras que não hipertrofiam tanto, quando eu pego mais leve. Porém, quando eu insisto, fico fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 repetições, essas fibras de maior hipertrofiabilidade, elas começam a ser mais recrutadas. E com isso, eu tenho a tendência a gerar também hipertrofia, ainda que o meu treino não seja o treino mais pesado. Quando eu faço essas séries de maiores repetições, eu começo a ter também um aumento das respostas hormonais, como insulina com fator de crescimento, testosterona, e tudo isso também vai ser mais uma forma de deixar o meu meio com maior tendência à hipertrofia. Esses treinos, eles também são treinos que acabam aumentando marcadores inflamatórios, como a interleucina 6, você não precisa saber o que é isso a princípio. E esses marcadores inflamatórios, essas miocinas, quando o seu corpo ele repara, está tendo muita inflamação, então tem que criar alguma forma de tranquilizar isso. E o que ele faz? Ele também aumenta a síntese de proteína, ele te deixa mais forte para poder suportar esse estresse. Os radicais livres são outra forma também. De novo, séries de maior duração aumentam os radicais livres, fazendo também com que você tenha uma hipertrofia maior e um inchaço celular. Isso aqui é muito falado através do pessoal da maromba, que chamam de pump, sabe? Quando você sai da academia, você fala assim, nem vou tomar banho para não desinchar. Esse inchaço, que é o cell swelling, ele faz com que aquele meio ele fique mais hidratado, ele receba mais nutrientes e também crie uma tendência maior à hipertrofia. Então é bom que eu consiga, durante a periodização do meu treinamento, eu utilize tanto treinos mais voltados a tensões mecânicas, no qual eu vou fazer força, vou ter maior intervalo de descanso, e outros treinos que eu posso ter um menor intervalo de descanso, mais repetições, porque tudo isso no macro ciclo, pensando no ano inteiro, ele é muito importante para que eu consiga ter ganhos significativos de hipertrofia. E por último, eu vou falar sobre o dano muscular. Esse aqui, todo tipo de treinamento, ele vai gerar microlesões na minha célula muscular. E essas microlesões, no processo de regeneração, eles fazem com que o meu músculo ele cresça. Então, eu preciso falar aqui sobre os marcadores inflamatórios e sobre as células satélites. As células satélites são essas células aqui. Eu tenho células que elas não são especializadas. Essas células aqui, não especializadas,
tá vendo? Elas ficam ali ao redor da tua célula muscular. Você fez o treino de força, essas células elas se unem aqui, fazendo uma fusão com a fibra muscular, e nessa reparação, essa célula aqui, ó, ela acaba se tornando maior. São adicionados novos núcleos nessa célula muscular. Você tem ali, ó, também de novo um aumento de actina e miosina, que faz com que ocorra a hipertrofia através do estímulo mecânico. Esse estímulo pode ser de maior duração, estresse mais metabólico, ou com a maior carga. Isso aumenta também os níveis da insulina, com o fator de crescimento, que é o IGF-1, que vai fazer com que você cresça. E tem também o fenômeno do cell swelling, que é o edema muscular, que é um dos resultados da inflamação. E com isso também o teu músculo fica mais propício a crescer. Então, essa é a primeira parte da nossa aula, são os mecanismos da hipertrofia. Espero que você aguarde agora a próxima parte, que vai ser sobre as variáveis do treinamento.